Boa noite. Neste vídeo irei falar um pouco sobre a evolução dos computadores Apple. Quem diria que dois garotos hippies da Califórnia realizariam o sonho de levar o computador, uma ferramenta até então desconhecida de muita gente, para dentro das casas de todo mundo? Pois bem, é assim que começa a história Apple. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak, dois jovens apaixonados por inovação, faziam parte de um grupo que montava seus próprios computadores de forma bastante artesanal. Foi um dormitório de faculdade que a Apple Computers Inc. surgiu, trazendo à tona o Apple I, projeto de um computador bastante avançado para a época, mas que foi recusado por empresas já consolidadas como a Atari e a HP. Embora não tenha sido um grande sucesso de vendas, o Apple I, que era apenas a placa de circuito e custava cerca de $600, foi um bom começo e deixou os rapazes esperançosos. A placa de circuito geralmente armazenada em caixa de madeira de modo bastante rústico. Com aperfeiçoamentos notáveis, o Apple I ganhou um sucessor, o Apple II. Lançado em 1977, ele fez muito sucesso apesar de seu preço elevado, cerca de $1.200, com características semelhantes às presentes nos computadores de hoje. O Apple II vinha em um gabinete de plástico e com um teclado incorporado. O modelo foi tão bem aceito no mercado que perdurou até o início dos anos 90. O Apple III era fornecido com 128 ou 512 KB de memória RAM, dependendo da versão, um processador Cinetic de 2 MHz e drive de disquete. Seu grande pecado foi o uso de um barramento de expansão proprietário, o que limitou a possibilidade de expansão aos acessórios fornecidos pela própria Apple. Também teve o problema da falta de ventilador ou saídas de ar, sugestão de Steve Jobs para que o aparelho fosse silencioso. E como o corpo de alumínio não era um dissipador bom o suficiente, o Apple III superaquecia facilmente. Consequências incluíam derreter disquetes e fazer processador soltar da placa-mãe. Em 1983, um grande passo, o lançamento do Lisa, o primeiro PC a ter um mouse, um computador avançado com 1 MB de memória RAM, 2 drives de disquete, disco rígido de 5 MB e um monitor de 12 polegadas, com uma interface muito bem elaborada e uma suíte de aplicativos equivalente ao Office atual. A origem do nome Lisa vem da filha de Jobs. Lisa tinha tudo para ser um sucesso absoluto se não fosse o preço, $10.000 da época. Em 1985, o sucesso do Macintosh parecia desestabilizar a empresa, que resolveu demitir Steve Jobs e acabou por ficar também sem Steve Wozniak, que voltou para a faculdade. A partir de então, os computadores da Apple perderam o brilho e traziam uma interface desatualizada para os padrões da época, com características que desagradavam os consumidores. Esta foi uma verdadeira fase de declínio em que os inovadores e poderosos computadores da Apple não representavam ameaça alguma para concorrentes como a Microsoft e desapontavam os fãs. Foi apenas em 1991 que a Apple começou a acordar de seu pesadelo e lançou o primeiro PowerBook, um computador portátil que reconquistou o público, alcançando um grande sucesso nas vendas. Apple Inc. Atualidade. Apple Inc. é uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo de projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, softwares de computadores pessoais. Os produtos de hardware mais conhecidos da empresa incluem a linha de computadores Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad. Os softwares incluem o sistema operacional Mac OS X, o navegador de mídia iTunes, a suíte de softwares multimídia e criatividade iLife, a suíte de softwares de produtividade iWork, Aperture, um pacote de fotografia profissional Final Cut Studio, uma suíte de áudio profissional e produtos de software Logic Studio, um conjunto de ferramentas de produção musical, o navegador Safari e o iOS, um sistema operacional móvel. Em agosto de 2010, a empresa operava 301 lojas de varejo em 10 países e uma loja online onde os produtos de hardware e software são vendidos. Em maio de 2011,
A Apple era uma das maiores empresas do mundo e a empresa de tecnologia mais valiosa do planeta, tendo ultrapassado a Microsoft. Em janeiro de 2012, a Apple passou a multinacional do petróleo ExxonMobil em valor de mercado e passa a ser a maior empresa de capital aberto do mundo.